Fala galera, meu nome é Renan. Na aula de hoje a gente vai trazer para vocês as palavras interrogativas em inglês. O que seriam essas palavras interrogativas, pessoal? São palavras que geralmente começam com as letras W e H, as W8 questions, que são termos que a gente usa para fazer perguntas abertas no geral em inglês. Então, what, where, who, whom, which. Esses termos que geralmente a gente usa para perguntas mais casuais, perguntas como de onde você é, quem você é, o que você faz, entre outras perguntas nesse estilo. Então é muito importante vocês saberem quando e como utilizar cada um desses termos, até mesmo para vocês identificarem pessoas utilizando esses termos e para vocês fazerem a pergunta certa no momento certo. Então fica comigo até o final que hoje a aula tá bem bacana. E claro, não deixa de dar o like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos que de fato querem aprender inglês nesse ano. E se o seu interesse é aprender inglês de uma forma estruturada e de uma forma imersiva, que realmente vá te levar à fluência, que tenha módulos de inglês para cada situação da sua vida que você precise utilizar o inglês, clica aqui na descrição e conheça o método RRSLG aqui da Seu Idioma, para você de fato aprender inglês nesse ano de 2025, que vai ser o seu ano. Então, dados os avisos, bora pro tema da aula, bora pro tema do vídeo, que são as W8 questions. Então, pessoal, o que são essas palavras? As W8 words, que são aqui as palavras interrogativas, elas vão ser usadas para fazer perguntas em inglês, perguntas mais abertas sobre quem você é, o que você faz, de onde você é, entre outras perguntas com essa estrutura e com essa ideia. Então, a gente vai trazer aqui as principais palavras que a gente considera W8 words. A gente tem who, que seria quem, what, que seria o que ou qual. Então, posso usar o what tanto no sentido de o que, quanto no sentido de qual, quando eu tenho aqui situações específicas, tá, que a gente vai ver na aula de hoje. Eu tenho também where, que significa onde, tá? Então aqui eu tô falando de lugar. Eu tenho aqui when, que seria aqui quando, tá? Então aqui eu tô falando geralmente de tempo. Why, que seria por quê. E how, que aqui, galera, a gente vai usar um pouco diferente, tá? Não exatamente W e H, mas o W e H também estão presentes, então a gente também considera como uma W8 word. Até porque a estrutura ela segue a mesma praticamente, vai ser uma estrutura bem parecida aqui com os outros termos. E uma outra que eu também adicionaria aqui para casos específicos é a palavra which, ok? Então a gente vai usar essas palavras aqui geralmente para buscar informações sobre pessoas, coisas, lugares, tempo, razão e também modo. Tá, então a gente vai começar aqui falando sobre o uso de cada uma das W8 words. A primeira delas é who, que seria aqui quem. Importante, galera, aqui a gente não vai pronunciar o W, tá? É um dos poucos casos em que a gente não vai pronunciar o W nessas palavras, nesses termos que são as W8 words. Então, eu não vou dizer who, eu vou dizer who. Então a gente usa who para perguntar sobre pessoas. Então, geralmente a gente associa com a ideia de quem isso, quem é aquilo. Então, who is that man? Who is that man? Quem é aquele homem? Quem é aquele homem? Então aqui eu tô falando no sentido mais de terceira pessoa. Estou conversando com você, estou perguntando aqui who is that man, ok? Eu também posso usar para a segunda pessoa quando eu quero saber quem é você. Então, who are you? Who are you? Quem é você? Mas aqui a grande maioria das vezes eu vou usar esse termo who para falar de pessoas aqui no sentido de eu estou falando dessa pessoa com alguém. Então, outro exemplo, who did you call? Who did you call? Então, quem você ligou? Para quem você ligou, tá? Então, who eu uso aqui para pessoas, para falar aqui, mas no sentido de eu não conheço a pessoa e quero saber mais sobre ela. Seria aqui o nosso quem do português. Segunda palavra, a gente tem what. E aqui, galera, muita atenção, porque essa palavra ela vai ter dois significados. Seriam o que e qual. Então, nesses dois contextos eu vou utilizar what. Okay? Então, a gente geralmente usa what para falar sobre coisas, informações gerais ou definições de algo. Então aqui eu quero saber sobre alguma coisa que você está me mostrando, e aí eu pergunto, what is this? E você responde, this is a tool that I am developing. Então isso aqui é uma ferramenta que eu estou desenvolvendo. Você está me dando definições e me dando informações sobre aquele objeto. Então, what is this? This is a tool that I am developing. Ok, então para falar aqui sobre informações de tempo, what time is it? What time is it? E você responde, it is 3 o'clock. São 3 horas em ponto. Então, what time is it? Que horas são? Então aqui uma pergunta aqui um pouco mais geral seria what do you like to do in your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Então você pode responder I like to play football, I like to read books, I like to go to the gym to work out, etc.
Então, what do you like to do in your free time? A gente também vai utilizar aqui a W8 word what. Só uma nota aqui, galera, a gente também vai usar o what para falar aqui sobre escolhas ou preferências. Então, escolhas ou preferências, principalmente quando eu estou falando aqui de uma maneira mais vaga, sem opções disponíveis, eu vou utilizar o what. Então, what color do you like? What color do you like? Qual cor você gosta? Percebe que aqui na pergunta ela fica meio aberta, eu não estou falando aqui, eu não estou dando opções. Blue ou red? Então aqui nesses casos eu vou utilizar what. A gente tem aqui também um outro termo, que é o que eu citei para vocês no começo da aula, que é which. O which, ele também vai servir aqui para a gente falar de perguntas sobre preferências, tá? Escolhas ou preferências, só que aqui são escolhas com opções. Então eu uso aqui a mesma frase. Which color do you prefer? Blue, red ou white? Então qual dessas cores você prefere? Azul, vermelho ou branco. Percebe que aqui eu trago opções para a pessoa escolher? Nesses casos, então, eu não vou utilizar what, eu vou utilizar which. E próxima WH word, a gente tem where. E where a gente vai usar aqui para perguntar sobre lugares, tá? Então a gente vai introduzir perguntas abertas sobre lugares. Por exemplo, where's the library? Where's the library? Onde que é a biblioteca? Então a gente responde, the library is over there. A biblioteca é bem ali. Então tem aqui uma pergunta que envolve localização. Nesses casos eu vou dizer where. Inclusive o termo where ele é usado para dar ideia de lugares e localizações. Inclusive se eu quero dizer algo como algum lugar ou lugar qualquer, eu vou utilizar o termo somewhere. Somewhere. Por exemplo, naquela música Somewhere Over the Rainbow, seria que algum lugar além do arco-íris. Então percebe que o termo where ele vai estar aqui associado à ideia de lugares. Outro exemplo aqui, quando eu quero saber onde que você mora, onde que você vive. Então, where do you live? Where do you live? Você pode responder, I live in Brazil. I live in the United States. Então, mais aqui uma ideia aqui de localização de lugar, eu vou introduzir a pergunta com where. Mais um caso, a gente tem when. Se o where ele está relacionado a lugares, o when vai estar mais relacionado à ideia de tempo. Então, aqui seria o quando do português. Então aqui, pergunta sobre tempo ou datas. Exemplos, when is your birthday? When is your birthday? Aí você pode responder, my birthday is December 5th. My birthday is January 1st. Então nesses casos aqui eu estou falando de datas ou de tempo, eu utilizo when. Segundo exemplo, when do you arrive? When do you arrive? Então quando que você chega? Qual horário que você está chegando? Então eu posso responder, I'm arriving tomorrow morning. I'm arriving tomorrow morning. Então, estou chegando amanhã pela manhã, ok? Então, when eu vou usar para dar ideia de perguntas de tempo ou de datas. Próximo caso, why. Why, galera, seria aqui o porquê. Então, aqui eu estou fazendo uma pergunta querendo saber a finalidade de algo. Então, a gente vai usar o why para perguntar sobre motivo ou razão de alguma coisa. Exemplos, why are you late? Why are you late? What is the reason why are you late? Então, qual é a razão pela qual você se atrasou? Então, estou perguntando aqui a razão, o motivo de alguma coisa e você responde com because. I am late because I had some issues to solve at home. Então, eu me atrasei porque eu tive alguns problemas para resolver na minha casa. Então, aqui, why, eu respondo com because. Outro exemplo, why did you choose that option? Então, por que você escolheu essa opção? Because it was the best option among the options that I had. Então, porque essa foi a melhor opção dentre as opções que eu tinha disponíveis. Então, aqui, why, eu respondo com because. Por fim, nós temos aqui how. E how vai dar a ideia aqui de como alguma coisa está sendo feita. Então aqui ele vai estar associado a modo ou maneira de fazer alguma coisa sobre condições específicas. Exemplos, how are you? Como que você está? Como que está o seu modo hoje? Como que está o seu... Como que você está se sentindo hoje? Então, how are you? E você responde, I'm fine, thanks, ou I'm not that good. Outro exemplo, how do you make this cake? Então, como que você faz esse bolo? Quais os ingredientes que você usa? Então, aqui eu tenho a ideia de perguntar algo com relação ao modo. Então, quando eu estiver falando aqui de modo ou de maneira, eu vou iniciar a pergunta com how. Outros exemplos, how much is this? How much is this? Quanto isso custa? Então, aqui, novamente falando aqui, modo. Quanto que isso custa? Aí você responde, it costs $2. It costs $2. Nós também temos esse. E por fim, nós temos how long will it take? How long will it take? Então,
quanto tempo vai levar para fazer alguma coisa. Então, it will take 2 hours. It will take 2 hours. Vai levar 2 horas. Então, esses são os casos aqui para a gente falar de how. São casos em que eu faço uma pergunta sobre o modo ou a maneira de alguma coisa. Então, aqui só trazendo para vocês uma curiosidade, a gente também vai usar how para falar aqui de quantidade, distância ou preço. Então, quantidade. Quando eu tenho coisas contáveis, eu vou usar, em vez de how much, eu vou usar how many, ok? Então, how many cats do you have in your house? Quantos gatos você tem na sua casa? E você diz, I have 2 cats, ou I've got 2 cats. Distância, então aqui, how many kilometers is this place? Quantos quilômetros está esse lugar? Quantos quilômetros de distância está esse lugar? Então, distância eu também vou utilizar how e também preço. Então, how many dollars is this? Eu posso tanto utilizar how much, aqui de uma forma incontável, né, sem especificar a quantidade que eu quero ter de expectativa de resposta, mas eu também posso dizer how many se eu for utilizar coisas contáveis. Então, dollars é contável, apesar de money não ser contável. Então, nesses casos, eu posso utilizar how many. E como que a gente faz perguntas aqui com as WH words? A estrutura é simples, a gente tem a palavra, o termo aqui que introduz a pergunta, o verbo, sujeito e o nosso complemento. Então, how is that woman? How is that woman? A gente tem aqui a palavra, nosso verbo, o sujeito, que é that woman. Então, how is that woman? Nesse caso aqui não teve complemento, mas em outros casos sim, a gente vai adicionar complemento. Como por exemplo aqui, how are you doing? How are you doing? A gente tem aqui a palavra, o verbo, o meu sujeito e também o meu complemento. Mesma coisa aqui com os outros termos. Where do you work? Where do you work? Palavra, introdução aqui da pergunta, né? Sujeito e o final da frase, o nosso complemento. When do we start? When do we start? Why did she leave early? Why did she leave early? How do you know him? How do you know him? Ok? Então essa é a estrutura básica aqui para perguntas utilizando as WH words. Quando a gente vai usar aqui o verbo to be conjugado, né? Então is, are e am, a estrutura ela vai ser invertida. Então eu não vou dizer aqui who do is that, eu vou dizer who is that. Who is that? Então quem que é aquele? Quem que é aquela pessoa? Who is that person? Ok? Então o verbo to be ele funciona de maneira independente, de maneira diferente dos outros verbos normais. Where is the bus stop? Então, onde fica o ponto de ônibus? Onde é que está o ponto de ônibus? A gente vai pegar o verbo to be e inverter aqui com o nosso sujeito. Então, where is the bus stop? Algumas diferenças importantes, né? Eu citei para vocês aqui what e which. Então, a gente tem aqui what para perguntar sobre coisas gerais, né? Sem opções definidas. What's your favorite movie? What's your favorite movie? What's your favorite film? Qual o seu filme favorito? Enquanto que o which a gente vai usar aqui para estruturas de perguntas, quando a gente tem opções disponíveis, opções claras que a gente vai ter que escolher entre elas. Então, a gente tem aqui opções limitadas ou especificadas. Exemplo, which one do you prefer? Which one do you prefer? E agora, pessoal, a nossa atividade do dia, a gente vai completar aqui as perguntas com uma WH word específica para cada pergunta. Então, pausa o vídeo, volta até o começo para você pegar aqui exatamente quais situações a gente vai usar cada uma das WH words e deixa a resposta aqui nos comentários, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o conceito, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula, vejo vocês no próximo vídeo.